Olá, olá, professor Mário Jonas aqui, vamos fazer a correção de mais uma atividade. E essa atividade é uma atividade de estatística que ela é uma resposta muito pessoal, tá? É uma resposta pessoal, mas eu fiz aqui alguns modelos para que vocês pudessem entender qual é a ideia e a perspectiva com relação a essa atividade. Então, vem comigo. Olha só, no primeiro exercício que nós temos aí, vamos verificar como está o hábito de leitura entre seus familiares, amigos e colegas de escola. Escolha aleatoriamente 20 pessoas entre seus familiares, amigos e colegas de escola para responderem o questionário a seguir, que será entregue em folhas à parte. Se preferir, você também pode fazer esse questionário no Google Forms e enviar aos entrevistados. Depois dos dados coletados, organize tabelas que informem esses dados com clareza. Não esqueça de colocar o título e os principais elementos que compõem uma tabela, título, colunas e corpos. Então, o primeiro questionário aí, o questionário A, é qual é o seu gênero, masculino e feminino. Qual é a expectativa de que vocês montem essa tabela? Está aqui, tá? Então, a tabela A, você vai colocar ali o gênero, masculino, feminino e o total. Então, algumas pessoas vão responder aí no gênero masculino, outras no feminino, você soma tudo. Tabela B, você gosta de ler? Então, tem não gosto, gosto um pouco, gosto muito. Como é que seria a tabela a ser feita a partir disso? Está aqui. Tabela B, gosto pela leitura, não gosto, gosto um pouco, gosto muito. Está ali para você organizar os dados de maneira simples e que seja de fácil leitura para uma terceira pessoa. Qual dessas é a principal forma de acesso à leitura? Celular, computador, tablet, impresso? E aí como é que você montaria a tabelinha? Está aqui a tabelinha. Principal forma de acesso a livros, aí tem ali as opções, celular, computador, tablet, impresso, né? E aí as pessoas irão responder, você vai colocando ali em relação ao total. Até vou colocar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, vamos supor que 12, ali são 20 pessoas, né? Deixa eu pegar aqui uma caneta só para colocar de exemplo. Vamos supor que aqui foi 12. Vamos supor que aqui foram 12 pessoas, então aqui foram 8, dando um total de 20 pessoas. Aí, beleza, nesse daqui, não gosta de ler, vamos supor que foram 2, aqui 5 gostam um pouco, então 2 com 5 dá 7, para 20 faltam 13, porque foram 20 pessoas entrevistadas no total. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Vamos supor que você fez essa pergunta e as pessoas foram respondendo. Aqui você identificou que foram 8 pessoas, aqui são 2 pessoas, aqui eu tenho 5 pessoas e aqui eu tenho 5 pessoas, dando um total de 20 respostas, tudo bem? Que só um exemplo de como é que seria o preenchimento disso. Letra D, quantos livros você leu nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano? E aí a tabelinha, mesmo esquema, vai verificar quantas pessoas leram nenhum, 1, 2, 3, 4, 5 ou mais de 5. Tabela E. Com que frequência você lê livros em geral, revistas, jornais, gibis ou audiolivro por vontade própria? Aí você vai montar a tabelinha e fazendo a pesquisa com as pessoas, verificando quantas leem todos os dias ou quase todos os dias, pelo menos uma vez por semana, pelo menos uma vez por mês e assim por diante. Belezinha? Letra F. O que mais te motiva a ler um livro? E aí você novamente vai preencher uma tabelinha para verificar com relação a todas essas informações. Letra G. Qual é o grau de escolaridade? Fundamental, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio ou superior? E aí novamente montando a tabelinha. Belezinha? Então, nesse primeiro exercício, você vai fazer uma pesquisa e aí tem esse questionário em cada questionário, montar a tabelinha e organizar esses dados de maneira eficiente. Beleza? Vamos lá para o exercício número 2. Utilizando os dados da pesquisa da atividade anterior, então, os dados do primeiro exercício, construam uma tabela e um gráfico que informe sobre o gosto pela leitura dos entrevistados, de acordo com o grau de escolaridade deles. Então, olha só que interessante. Está aqui, ó. Como cada estudante fará a sua pesquisa, a resposta é pessoal, tá, pessoal? Lembre-se que a resposta é pessoal.
Mas espera-se que os estudantes construam tabelas como as indicadas nos exemplos a seguir. Tabela devemos construir que leve em consideração duas informações, gosto pela leitura e o grau de escolaridade. Está aqui, ó, que foi a tabela 2 e a tabela 7. Aqui só fiz o preenchimento para que vocês pudessem entender, belezinha? E aqui, ó, utilizando os dados da pesquisa das tabelas 2 e 7, os estudantes devem construir uma tabela e um gráfico conforme o exemplo a seguir. Então tá ali, ó, temos o gosto pela leitura e o grau de escolaridade. Então, gosto pela leitura e Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio e Ensino Superior. Tá aí a distribuição. Como é que seria o gráfico disso? Aqui, ó, o gráfico. Então, tá ali, ó, Fundamental 1, a quantidade, Fundamental 2, Ensino Médio, Ensino Superior e ali o total. Eu tenho a quantidade que não gosta, gráfico em azul. Quantidade que gosta pouco, em laranja. E a quantidade que gosta muito em cinza, tá? Então, espera-se que você faça um gráfico desse modelo. Tudo bem? Vamos lá no exercício número 3. Exercício número 3, ele menciona o seguinte: a hipermetropia é um distúrbio de visão bastante frequente e um dos seus sintomas é enxergar objetos próximos embaçados ou borrados, como letras embaralhadas nos livros ou em telas de celulares, computadores e tablets. Existem outros sintomas da hipermetropia, tais como fadiga ocular excessiva, sensação de olhos pesados e lacrimejamento dos olhos. Quanto maior for o grau de hipermetropia, maior será a dificuldade do indivíduo em enxergar de perto. Existem variados graus de hipermetropia possíveis, e por isso foi criada a seguinte classificação: entre 0,25 e 3, baixa; entre 3,25 e 6, moderada; acima de 6,25, alta. Uma escola promoveu exames oftalmológicos em todos os estudantes para diagnosticar aqueles que têm algum tipo de doença ocular e qual o grau de doença. No intuito de corrigir o problema, evitando que isso interfira no processo de aprendizagem, dentre os estudantes examinados, 40 deles apresentaram algum grau de hipermetropia, e em pelo menos um dos olhos. O quadro a seguir indica os resultados dos exames de hipermetropia do olho com maior grau, esquerdo ou direito. Construa uma tabela de dupla entrada com base nos dados desse quadro, informando o número de estudantes na primeira coluna e o percentual de estudantes na segunda coluna, em que padecem de hipermetropia baixa, moderada e alta. Então tá aqui, ó. Primeiro nós organizamos os dados, coloquei do menor, tenho todas as informações aí, né? Perdão. E aí contei a quantidade entre 0,25 e 3, são 32. Entre 3,25 e 6, são 5. E tem 2 maior que 6,25. E aí fizemos os percentuais. Como fazer o percentual? Você divide 32 pelo total, multiplica por 100%. Então tá aqui, ó, 32 dividido por 40 dá 0,8, vezes 100% dá 80%. 5 dividido por 40 dá 0,125, multiplicado por 100 dá 12,5%. E 2 dividido por 40 vai dar 0,05, multiplicado por 100, dá 5%. Beleza? Aí vamos lá. Colocamos aí o total. Então, baixa hipermetropia. Aqui nós temos aqui tem um probleminha que, se a gente contar aqui, na verdade aqui teria que ser 6, né? Teria que ser 6. Porque não 5, porque senão não fecha a conta, né? Daria 39. E aqui até coloquei aqui, mas tá aí. Então, um errinho, mas nada não. Aí tem que só reorganizar lá os cálculos, aqui vai dar 15%, tá? Exato. Aqui vai dar 15% exato. Beleza, mas tá aqui, ó. Colocamos aí o número de estudantes e o percentual. Belezinha? Exercício 4. Leia o texto a seguir. Então, temos aí um texto. Após esse texto, temos um gráfico e cheio de informações, de leitor não leitor. E aí ele faz algumas perguntas aqui, ó. Qual
a soma do percentual de entrevistados, de leitores e não leitores que leem jornais, revistas ou notícias e livros em papel ou livros digitais. Quando eu penso ali nos leitores, é 40 mais 33, 73%, e não leitores 15 mais 7, 22. Qual é a soma do percentual dos entrevistados leitores e não leitores que usam a internet, Facebook, Twitter, Instagram e jogam games ou videogames? Então, dos leitores, 75 mais 50 mais 19. E dos não leitores, 56 mais 38 mais 12. Ah, professor, de onde é que você está tirando isso? Estou tirando aqui, ó, na nossa tabelinha. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Em relação à soma dos entrevistados, leitores e não leitores que usam internet, Facebook, Twitter, Instagram e jogam ou videogame, e o maior percentual dos que leem, qual é a diferença em percentual? A resposta é sim, é maior, e a diferença é 144 menos 73, que dá 71, e entre os não leitores, 106 menos 22, que vai dar 84. E por fim, nós temos aí um gráfico que mostra o resultado das principais motivações para ler um livro. E aí tem aqui, ó, consulte o gráfico e responda. Para os entrevistados, quais são as 3 principais motivações para ler um livro? Então, gosto, crescimento pessoal e distração. Se você observar aqui, ó, esses 3 valores. Qual é a diferença em percentual entre os que leem para atualização cultural e os que leem por exigência escolar? Atualização, que é a atualização cultural, e exigência da escolar ou faculdade. Então, esse daqui, ó, 13 e 4. Então, tá ali, ó, 13 e 4. 13 menos 4, 9%. E, por fim, qual é a sua motivação para ler um livro? Sua motivação corresponde a um dos itens apresentados na pesquisa. Então, essa aqui é uma resposta pessoal. Você vai... o que te motiva? Diversão, porque você precisa, porque a escola exige, porque a faculdade vai exigir, enfim. Qual é a sua motivação para ler? Isso daí é uma resposta pessoal. Bom, eu leio porque leio coisas que são interessantes e coisas relacionadas ao meu trabalho. Então, essas são as motivações para que eu faça as minhas leituras. E qual é a sua motivação? Espero ter ajudado aí e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.